evangelização discipuladora, nós temos falado sobre crescer, e a gente vai ver aqui como a gente viu semana passada que oração faz parte do pacote, né? De nós orarmos pelas pessoas que nós queremos falar do Evangelho. Agora, como falar do Evangelho? Que Evangelho é esse? Tá? Então, Mateus 28, dos 18 ao 20, esse texto você deve saber de cor e salteado, mas vamos lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Palavras do Senhor. Nós temos aqui as palavras finais de Jesus. Você já deve ter ouvido 1000 pregações a respeito disso, acredito eu. Então não tem pretensão de trazer nenhuma novidade para a sua vida, mas eu espero que você possa guardar aquilo que a gente está falando nessa manhã aqui, para que a gente possa fazer com que isso aconteça no nosso dia a dia, que é a evangelização. Jesus afirma aqui que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E às vezes a gente não se dá conta disso. Se Jesus é autoridade no céu e na terra, então não tem autoridade que possa se impor acima dele, certo? Quer dizer que o que Jesus diz vale e não o que a autoridade constituída terrena diz. E que essa autoridade também deve estar sujeita a ele. E o fato é que então toda a autoridade ela está e deve estar a serviço do reino de Deus. E se não está, então ela perde a legitimidade. E os discípulos aqui é interessante porque eles recebem a autorização de fazer discípulos e espalhar então o evangelho e construir então esse reino debaixo do nariz das autoridades terrenas. Basicamente é isso. E quem quer ser discípulo de Jesus deve fazer isso. E quem impede é contra Jesus e não aceita essa autoridade. Então a ressurreição de Cristo é o início dessa autoridade de Jesus no céu e na terra. É importante a gente ter isso em vista. Por que para a gente a doutrina da ressurreição é tão importante? É ela quem valida essa autoridade de Cristo. Porque ele venceu o último inimigo a ser vencido, que nenhuma outra autoridade terrestre pode vencer, que é a morte. Então, nesse sentido, a sua autoridade vai de eternidade a eternidade. Essa autoridade, né? Até o fim dos séculos, né? Que é então o que a gente almeja, que a gente sonha, que a gente espera, que é a plenitude desse reino. Só que tem uma coisa que a gente não se dá conta. Se Jesus precisa dizer que ele tem autoridade para enviar, de fazer discípulos, para que esses discípulos batizem, tal, é porque esses cristãos tinham algum problema. Sabe qual é? O que a gente ainda tem. Eles não queriam ir. É simples assim. Então vamos ficar ali em Jerusalém, todo mundo junto, repartindo as refeições, orando junto, cuidando um do outro. Era confortável, era bom. É bom, né? Venhamos, é bom. A gente tá junto, orando e tal. Mas aí chega Jesus e fala: olha, eu tenho autoridade e eu tô mandando vocês irem, fazerem discípulos, batizando esses discípulos. E aí eu quero que você lembra comigo, a gente sempre fala aqui, né, do texto, né, de não tirar ele do contexto. O Evangelho de Mateus provavelmente foi escrito por volta do ano 80, mais ou menos, depois de Cristo. Então, os cristãos que recebiam esse Evangelho, eles tinham na memória, muito viva, a perseguição de Nero e outros imperadores. Vocês lembram o que os imperadores faziam com os cristãos? Quando a gente estuda a história da igreja, colocavam eles nas arenas para serem comidos por leões, para ser diversão do povo, ou então como tochas, cheias de óleo, pegando fogo na porta das cidades.
Era isso que acontecia com quem se dizia cristão e que chamava Cristo de Senhor e não Imperador. Então esses cristãos tinham muito vivo na memória essas coisas. A comunidade que recebe esse evangelho é uma comunidade de judeus e cristãos que a gente costuma, quando a gente estuda teologia, de chamar da comunidade de Mateus. Porque a gente entende que esses textos foram escritos para algumas comunidades específicas e depois eles se espalhavam, né? Se faziam cópias e essas cópias iam passando até chegar a outras comunidades. E aí então o texto toca aqui em duas questões. Jesus Cristo é o Senhor da história e não o Império Romano, ou, né, o imperador com as suas perseguições. Então Jesus tem autoridade, não o imperador. A vinda de Jesus foi para o mundo uma revolução em vários aspectos, né? Então quando a gente pensa em dividir o mundo em antes e depois de Cristo, né? Isso foi só depois, muito depois, né? Então esses imperadores se converteram ao cristianismo. Mas o que Jesus ordenou aqui é a construção de um reino que se choca abertamente com esse império e com qualquer outro império, inclusive o da igreja. Porque depois a igreja cria o próprio império para si, né? E aí a gente tem depois então a reforma protestante brigando contra esse império que a igreja formou, usando Cristo como desculpa. A gente está falando aqui do reino de Deus, que não diz respeito às instituições como nós, né, pensamos. As instituições são instrumentos, mas elas não são o reino. Não são o reino. Em última instância, a gente está falando aqui do reino que Cristo veio inaugurar. Por isso que Jesus tem que afirmar que Ele tem autoridade. Ele é autoridade. Então o início e o fim da fala mostra aqui que Jesus tem o céu e a terra nas suas mãos. É tudo dele, tudo pertence a Ele. Por isso que Ele pode ir a todas as nações com tranquilidade e apesar das perseguições, apesar da morte que eles estão esperando, Jesus está lá no fim. Ele está lá no fim. Você vai ser perseguido como cristão, como discípulo? Sim. Mas Cristo está lá no fim. Ele te delegou essa capacidade. Então, para construir esse reino, a gente precisa de todas as pessoas possíveis. E por isso, ide fazer discípulos, né? Já que Jesus tem autoridade, então é Ele também que nos envia, nos capacita para que essa autoridade aconteça. Ele nos investe, né? Então Cristo subverte aqui a autoridade dos reis, dos reinos dessa terra, né? Vamos pensar inclusive até das democracias, né? Que hoje é um valor importante para nós, mas Cristo também está acima das democracias, das repúblicas, dos reinos, de qualquer sistema de poder e de governo que nós possamos pensar. Cristo está acima. Ele se choca, né, com esses sistemas de governo, com reis, com presidentes, com primeiros ministros, seja lá com premiers, com qualquer nome que você queira dar a qualquer autoridade instituída em qualquer lugar do mundo. O reino se choca com todo o sistema de governo que nós possamos conhecer. E hoje a gente vai falar então sobre essa evangelização e como Cristo faz com que isso também aconteça. Porque se esse sistema é tão subversivo e está acima de todos, ele acontece apesar de todos esses sistemas. E ele vem acontecendo desde então. E que Cristo quer de nós para que a gente possa crescer, e aí crescer como igreja é que a gente continue. E aí evangelizar é por excelência anunciar o evangelho. Basicamente é isso. Para que alguém se converta, então para que alguém faça parte desse reino, para que alguém torne-se discípulo de Jesus, é necessário que ouça o evangelho pelo menos uma vez na vida e compreenda esse evangelho. E receba ele no coração com fé. E aí é sempre a pergunta, afinal, o que é evangelho? E é isso que eu queria aqui trazer alguns
algumas coisas importantes para a gente pensar e para a gente refletir. Primeira, que está aqui, uma afirmação do Mark Denver. O Evangelho não é um anúncio de que tudo está bem conosco, nem de que Deus é amor, nem de que Jesus quer ser nosso amigo. O Evangelho não é a mensagem de que Deus tem um plano e um propósito maravilhoso para nós. O Evangelho é as boas novas de que Jesus morreu na cruz como sacrifício vicário, que faz as vezes de outrem em favor dos pecadores e ressuscitou, estabelecendo o meio de sermos reconciliados com Deus. É a mensagem de que o juiz se torna pai, se tão somente nos arrependemos e cremos. E aí, N.T. Wright afirma, afinal, o Evangelho não é uma simples mensagem sobre como as pessoas são salvas de um modo puramente espiritual. É sobre o senhorio de Jesus, o rei sobre o mundo real, sobre a realidade da vida das pessoas, sobre decisões difíceis que temos que enfrentar. E por último, Paul Tripp diz, o Evangelho é pessoas em transformação, ajudando pessoas a serem transformadas. É isso que a gente anuncia. É isso que a gente anuncia. Que a gente precisa anunciar. Então, evangelizar por excelência é anunciar isso. É tornar essa verdade conhecida. Para que alguém se converta e se torne discípulo de Jesus, é necessário que ouça essa verdade. E essa verdade, em algum aspecto, ela também nos incomoda. Porque é muito mais fácil falar que Deus é amor. É muito mais fácil falar várias coisas para tentar convencer, para tentar persuadir. Mas evangelizar é oferecer uma oportunidade da pessoa entender o que Cristo fez por ela. E não foi pouca coisa. A nossa motivação para evangelizar, em primeira instância, precisa ser glorificar a Deus. Não é convidar ninguém para fazer parte de um fã-clube. É glorificar a Deus. Por isso que é tão importante, como a gente viu na escola bíblica dominical, a santidade. Por isso que é tão importante a gente realmente pedir para ser cheio do Espírito Santo, para testemunhar, porque sozinho a gente não dá conta. É sério, né? Como a gente falou, é coisa de gente grande, é coisa de adulto, né? Da varonilidade. Enfim, é coisa de gente grande. A Bíblia nos orienta a fazer tudo para a glória de Deus. E é assim que o apóstolo Paulo, por exemplo, considera a evangelização, antes de tudo, como um ato de adoração. A fonte de poder para a evangelização vem dele, é o Espírito Santo que nos enche, que nos dá sabedoria. Jesus não só deixou uma ordem para a gente, vão e façam discípulos, como também nos muniu da capacidade para cumprir isso, nos dando o quê? Conhecimento, nos revestindo do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. A gente pensa, né, persuadir pessoas a crerem em Jesus Cristo como Senhor Salvador, de modo que elas sejam acrescidas ao corpo de Cristo, à igreja, né, mediante a sua pública profissão de fé ou diante do batismo, né, as duas coisas que a gente faz junto, que é o início da sua caminhada, é algo muito importante. E isso só é possível porque é o Espírito Santo quem convence. A nossa função é falar. A nossa função é orar, como a gente falou semana passada, e orar por essa pessoa e colocar em oração e falar para essa pessoa, estou orando por você. E a partir do momento que eu anuncio, aí a gente entra aqui na questão do discipulado, porque a gente tem a tendência de desassociar a evangelização de discipulado. Muitos de nós chegaram na igreja e entendem o discipulado como a gente pegar uma revistinha. Olha, então, nós vamos estudar 10 lições para você ser batizado, ou então você é batizado, depois a gente estuda, enfim, né, a ordem dos fatores aí no altera o produto, e entende que isso é discipulado. Pode ser também? Pode, mas não é só isso. A gente precisa, antes de tudo, entender que essa ideia de fazer discípulos é fazer com que pessoas queiram ser mais parecidas com Cristo. E mostrar para elas como isso é possível. Essa é a
parte final da grande comissão. É mostrar para essas pessoas que desejam então ser batizadas, ou se já foram batizadas, que fizeram a sua pública profissão de fé, que é muito mais do que estudar um livro da Bíblia. Envolve isso, mas não é só isso. A palavra discipulado, ela não tem na Bíblia. Sabia? Não tem. Só o termo discípulo. E é uma expressão bem imperativa, né? É uma ordem. Fazer discípulos. Façam discípulos, depende da tradução que você pega. E aí, se a gente for trazer lá, então, da época de Jesus, discípulo, o que é? É um aluno, é um aprendiz. É alguém que aprende, que se entrega àquele aprendizado, àquele ensino, que se assenta, né, aos pés daquela pessoa, porque era o que acontecia na época de Jesus e de outros mestres do seu tempo. Você sentava e aprendia da pessoa, como ela falava, o que ela comia, como é que acontecia, era tudo. E aí, talvez a gente pense, né, num sentido nessa coisa só do estudo, da leitura, mas o discipulado, ele está relacionado com a vida. Discipulado é vida na vida. Como assim? Fazer discípulos, então, vamos pensar, tem 3 dimensões. E aí, envolve 3 coisas. Chamar, que é o evangelizar. Agregar e aperfeiçoar. Ou seja, fazer vamos pensar aqui no termo da nossa mensagem, uma evangelização discipuladora, é fazer a comunicação do evangelho de forma clara, de forma intencional. Eu quero fazer isso e eu vou fazer, né? Olha, o evangelho de Deus é o poder para salvar. Falar o que a Bíblia fala, né? Não ficar enfeitando, não. Né? Tem hora que você tem que ser preciso. Falar esse evangelho. E aí, você vai tornar o quê? A pessoa conhecedora. E aí, você vai se aperfeiçoar. Então, em um certo aspecto, quando a gente vai fazendo discípulos, a gente também é discipulado. Porque a gente vai aprendendo, a gente vai se aperfeiçoando. Isso é maravilhoso na comunidade de fé. O caminhar, por quê? Porque tudo ensina. Pelo menos a gente deve aprender com tudo. Porque às vezes a gente acha que a gente é muito experiente na fé e chega uma pessoa, né, que aceitou Cristo ontem, e em algum aspecto do fruto do Espírito ela é mais madura que a gente, em outro ela é imatura. E aí nisso, nesse conviver diário, você vai também aprendendo. Isso é maravilhoso na caminhada de fé, isso é maravilhoso na igreja. Por quê? Porque é no viver diário que a gente aprende que essa grande comissão, ela só é cumprida quando eu transmito verdade, que é a palavra, e vida. É como é que eu resolvo meus problemas quando ninguém está vendo? Isso também é discipulado. E a gente se esquece desse aspecto do discipulado, né? De sentar junto, de orar. Olha, eu estou angustiado por isso ou por aquilo. É ser confrontado, é ser chamado a atenção, mas também ao mesmo tempo, também de falar, nossa, como eu admiro isso que você faz, isso me ajuda a crescer. E às vezes é uma coisa que você nem dá muita trela e você, né, tá testemunhando de Cristo. Então, a grande comissão, ela é cumprida quando eu transmito verdade e vida, ensino e relacionamento. Não tem outra forma. Então, é quando a gente tem comunicação e convívio. Então esse é o nosso grande desafio como igreja, né? Para nós crescermos, nos relacionarmos com as outras pessoas. Isso é difícil, não é fácil. A nossa zona de conforto é tão confortável, é tão difícil sair dela, né? Abrir mão de um sábado à tarde que você está lá de boa, descansando. Nossa, para ir tomar um café com outra pessoa que vai fazer um monte de perguntas que eu não tô a fim de pensar. Ou então ir lá, né, ter que resolver bucha. Às vezes tem que ir lá lavar chão. Às vezes tem que ir lá segurar na mão, chorar junto. Ou às vezes rir junto, né?
né? Tem coisa boa também do discipulado, né? Participar um momento de alegria, de festa. Eu vou fazer um aniversário, eu quero que vocês, né? Vamos pensar que também não tem coisa boa também, né? Enfim, mas é essa a ideia mesmo, é do se relacionar de forma proposital. Então é falar o evangelho, evangelizar, discipulando. É um desafio enorme. E aí, a gente junta tudo isso, aquilo que a gente falou semana passada, a oração, que é o quê? A constância, né? O orar incessantemente para que essa pessoa possa entender isso que você está falando. Porque evangelizar, falar esse evangelho é confrontador. Não é fácil, é desafiador. Como que você vai falar para a pessoa que, olha, você está errado? Não há um justo sequer. Ninguém é bom. Não há ninguém que queira buscar Deus. Olha, você e eu, a gente não é capaz de fazer o bem. É só Cristo na nossa vida. Então é desafiador. Então, não se esqueça que a ordem que Jesus dá aqui provém da sua autoridade. Da autoridade que ele tem sobre as nações. E essas nações têm o desafio de tornar-se discípulos. E aí, né, fazer discípulos de todas as nações quer dizer que nem todos serão discípulos de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Fazer discípulos, aumentar os seguidores do reino, significa fortalecer um reino, mas não quer dizer que todo mundo que você vai falar vai aceitar. Que é aquilo que a gente falou semana passada. Chegou num lugar que não dá mais, não desiste, mas continua orando. Tem hora que é só oração mesmo. É só o Espírito Santo que amolece o coração. A gente não tem essa capacidade. E aí, para nós, né, pensando, olhando para essa comunidade aqui, antiga, para a comunidade primitiva, você pensa que para eles foi fácil começar? Não foi. Eles corriam risco de morte. Claramente, não risco de vida, enfim, né? Enfim, entender que eles, apesar de tudo isso, foram ousados, né? E foram lá e participaram e entraram aqui nesse reino, faz a gente também lembrar que a gente não precisa ter medo. Porque aquele que tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos, diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele deu autoridade, ele nos capacita e ele garante que está junto com a gente. Qual que é a sua desculpa para não evangelizar? Qual que é a minha desculpa para não discipular? A gente vai se encher de desculpa. E que a gente possa ser ousado, que a gente possa cumprir esse ir, né? E ide quer dizer para fora. Porque lembra aqui que os discípulos estão lá na Galileia, né? No conforto deles. O Evangelho de Mateus termina na Galileia, não em Jerusalém, diferente do de Lucas, né? Ou seja, eles estão na casa deles, no terreno de casa mesmo. Essa é a ideia aqui. E aí a gente vê que eles são convidados a sair dali, né? Então tornar essa missão universal. Não precisa mais de licença, porque Jesus deu autoridade, então esse id é uma ordem de Jesus, que continua para nós até hoje. Para que todos os seus discípulos façam discípulos. Que a gente possa aceitar esse desafio, porque o reino, ele não é restrito, não é fã-clube, não é só aquela comunidade, mas é universal. A gente precisa, a todos, até aqueles que a gente acha que, porque a gente tem um pouco de filtro, né? Esse aí eu não quero lá na minha igreja, esse aí dá trabalho. Que a gente possa tirar isso também e colocar tudo isso sob, né, debaixo da autoridade de Jesus. Porque uma vez que a gente faz isso, a gente subverte então a ordem das autoridades, como a gente falou no começo, de todos os governos constituídos, de todas as nações, porque os discípulos de Jesus vão fazer o que ele quer. E o que Jesus quer? Façam discípulos. O sinal do discipulado aqui é o batismo em nome do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Significa que essa pessoa, ela reconhece a autoridade incontestável de Deus sobre a sua vida. Portanto, Deus manda nessa pessoa e ela vai fazer o que Deus quer para a construção desse reino.
Então o batismo é sinal de propriedade. Quando eu e você recebemos o batismo, nós temos essa marca de propriedade. E é nessa propriedade ninguém pode mexer. Ninguém. Então o batismo está ligado, né? A gente sabe, arrependimento, a remissão dos pecados. É aquilo que no exterior mostra o que aconteceu no nosso interior. Por isso que também o batismo é tão importante. E o discipulado não é feito na base da força, mas na base do convite. Quem vira essa chave dentro do coração da pessoa, do batismo, é Deus. Eu quero assumir esse compromisso, eu quero fazer parte desse reino. Essa é a porta de entrada, né? Então, a gente guarda o que Jesus ensinou. Mas a gente não guarda isso colocando num cofre, mas colocando esse ensino em prática. E esse é o grande desafio das nossas vidas. Porque a fé e a ação, como a gente viu hoje, são inseparáveis. A gente pode tentar separar. Muitas vezes a gente quer separar, mas não tem como. Jesus ordenou que o reino é o fim em si, e ele só acontece de forma coletiva. O reino é um reino de pessoas. O reino é o de discípulos, são pessoas. A salvação não acontece apenas individualmente. Ela é coletiva. É de um para o outro. Isso é maravilhoso. Que nós, né, como comunidade, como igreja aqui em São Carlos, que a gente possa guardar, né, essa prática, que a gente possa realmente ser sal, ser luz, ser fermento, que a gente não tenha medo, que você não tenha medo, onde você estiver, de pregar esse reino. Porque falar de Cristo e falar desse reino não quer dizer automaticamente que a pessoa vai vir aqui na Igreja Presbiteriana Independente em São Carlos. Pode ser que ao longo da sua vida você já falou do Evangelho para alguém e ela foi para outro lugar. E tudo bem. Que ela possa, a gente deseja, a gente quer ver essas cadeiras cheias, né? Que a pessoa se sinta bem, que ela queira estar aqui conosco. Mas que esse não seja o objetivo da nossa evangelização. O nosso objetivo é glorificar a Deus. E que Ele possa continuar, como foi lá com os apóstolos, continuar com a gente, trazendo dia a dia os que vão sendo salvos. Que eles queiram caminhar conosco, né? A gente quer caminhar com eles, né? E que assim seja, para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Amém?